Bueno, queridos, buenas tardes. Boa tarde, queridos. Gracias por la paciencia de esta mañana. Graças por la paciência. Y bueno, así es el portugués. Obrigado pela paciência esta manhã. Bueno, gloria a Dios. Esta mañana empezamos a hablar Essa manhã começamos a falar sobre un tema, como dijimos, a mi gusto importante, tema, ao meu ver, bastante importante, que tiene que ver con el crecimiento. que tem a ver com o crescimento. Y quisiera hoy, esta tarde, terminar, dije que entiendo en la vida de Jesús que hay cinco áreas de crecimiento. E eu queria hoje terminar usando o exemplo de Jesus, onde eu vejo 5 áreas de crescimento. Esta mañana vimos que Jesús estaba sujeto a sus padres, Essa manhã vimos que Jesus estava sujeito aos seus pais. así que pusimos un título allí, que Jesús tenía una vida familiar equilibrada. Então colocamos um título: Jesus tinha uma vida familiar equilibrada. Y el desafío para nosotros es el mismo, que crecer en Dios E o desafio para nós também é esse, que crescer em Deus, significa que tenemos un desafío en nuestra familia. temos esse desafio na nossa família. Si somos esposos, esposas, y padres o hijos o padres. Se somos esposo, esposa, pais ou filhos. Tenemos un rol, una función que cumplir en nuestra familia. Temos um papel, uma função que cumprir na nossa família. Y si lo hacemos con fe, E se fazemos com fé, con oración, com oração, el reino de Dios viene a nuestra casa. o reino de Deus vem à nossa Este casa. es el desafío, ¿no? Esse é o desafio. Algunos tienen familiares cercanos que no son cristianos Alguns têm familiares próximos que ainda não são cristãos. y oramos al Señor que venga tu reino, Señor. E oramos ao Senhor que venha o teu reino, Senhor. Y bueno, viene el reino de Dios a través también de una persona que es un discípulo del Señor que está en la casa. E o reino de Deus vem também através da pessoa que é discípulo de Jesus e está na casa. Así que bueno, ese es el primer aspecto que vimos esta mañana. Esse é o primeiro aspecto que vimos essa manhã. Jesús crecía en este aspecto. El segundo aspecto que quiero ver, O segundo aspecto que eu quero ver, dice que Jesús crecía en estatura. Jesus crescia em estatura. Y aquí estamos con problemas. E aí estamos com um problema. Especialmente los que no estamos muy lejos del suelo, Especialmente aqueles que são baixinhos, que estão perto do solo, como nosotros. como nós. Soy nieto de sicilianos, así que, Sou neto de siciliano, então sou así baixinho, que estoy muy cerca del suelo. perto do solo. Pero ¿qué podemos sacar de esto, de la vida de Jesús? O que podemos tirar disso, olhando o exemplo da vida de Jesus? Yo entiendo en esto que Jesús también tenía una vida física equilibrada. Entendo que Jesus também tinha uma vida física equilibrada. Es decir, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Nós somos espírito, alma e corpo. Tenemos un problema a veces con el cuerpo. E às vezes temos um problema considerando o corpo. O le damos mucha importancia Ou damos muita importância, o no le damos ninguna ou importancia. nenhuma importância. A veces al sobrevalorarlo, Às vezes avaliamos al sobrevalorarlo, Sí. ¿sí? valor demasiado ao corpo. Nos ocupamos tanto del cuerpo, Nos ocupamos tanto do corpo, de pasarla bien, de calentarlo, sim, de cuidar do corpo, de passar bem, de calentarlo, enfriarlo, alimentarlo, nos alimentar, vestirlo, vestir bem, emperiforearlo, perfume, maquiagem. perfume, etcétera, ¿no? Otros van a la otra punta que no le dan ninguna importancia. E os outros vão para o outro extremo e não dão nenhuma importância para o corpo. Cuando alguien se convierte, Quando alguém se converte, gracias a Dios en nuestros países, graças a Deus nos nossos países, hay decisiones importantes que se toman con pecados importantes. há decisões importantes que se tomam a respeito de pecados importantes. Yo les llamo pecados elefante. Pecados, ele chama de pecados elefantes. Todo el mundo sabe que hay cosas que están mal. Todo mundo sabe que aquilo não está bem, está Yo mal. a veces digo, si yo estoy adentro de una pieza oscura, Se eu estou dentro de uma peça escura, no veo absolutamente nada. não vejo nada, absolutamente Pero nada. me muevo allí y toco algo allí, me doy cuenta que cuando toco me muerde, acá hay algo raro, ¿no? Pero no veo nada. Mas se me movo dentro dessa peça e toco em alguma coisa, então eu já vejo que tem algo ali. Y toco otra cosa allí y veo que una trompa pasa por acá, pero no sé bien qué es. E toco em alguma outra coisa ali e passa uma trompa, né? Pero prendo un fósforo Mas quando ligo um fósforo, y cuando prendo el fósforo me doy cuenta que acá hay un elefante.
E aí vejo que tem um elefante. Acá hay un caballo. Ali tem um cavalo. Empiezo a sacarlo, todo eso de aquí. Cualquiera se da cuenta que hay cosas en el mundo, aún se dan cuenta que hay cosas que son pecados groseros. Mesmo no mundo, qualquer um se dá conta que tem pecados grosseiros. Si yo prendo una linterna, Se pega uma lanterna, empiezo a ver otras cosas ahí adentro. começo a ver outras coisas Si também. prendo la luz, Se ligo a luz, veo unos ratones, Vejo veo ratos, unas cucarachas, baratas, arañas. aranhas. Si abro la ventana, se abro a janela, hasta veo la tierra en los muebles. posso ver o pó em cima dos móveis. Bueno, cuando alguien se convierte, Quando alguém se converte, rompe con pecados muy serios. rompe com pecados muito Por sérios. ejemplo, el alcohol, la droga, el cigarro, el tabaco. Sim, era drogado, cigarro. Sim. Esos pecados groseros, ¿no? Tratamos a la gente así para que rompa con esas cosas que son importantes que salgan de su vida. E tratamos as pessoas nessas coisas para que saiam dessa vida. Pero vamos creciendo en el Señor o pasando el tiempo y hay cosas que nos siguen dominando. Mas vamos crescendo no Senhor e mesmo com o passar dos anos, tem coisas que ainda nos dominam. En el área del cuerpo estoy hablando yo, ¿no? Na área do corpo, estou Por falando. ejemplo, nos alimentamos mal. Por exemplo, nos alimentamos mal. Acá no pasa eso, pero pasa allá en Argentina. Nos Só no alimentamos Brasil, na mal. Argentina não. Como siempre dicen los predicadores, ¿no? Se toma un poco más, tomar un poquito más, Pode beber um pouquinho mais, comer un poco más. comer um pouco mais. Estaba tan rico este asado. Estava tão gostoso o churrasco. Que viene otro churrasco allí, lo veo allí, bueno, otro poquito más. E vem de novo e eu pego um pouquinho mais. Pero un poco más. O demasiado café. O Muito demasiado, café. O mucha comida chatarra. Comida chatarra. ¿no? Comida... Enfim. Fast food. Temperada. Fast food, ¿sí? Fast food, así. Fast food, ¿sí? Chatarra decimos allá, ¿no? Son cosas que nos hacen mal, pero son muy ricas. São coisas que fazem mal, mas são gostosas, agradam o corpo. ¿Es así o no es así? É assim ou não? Un día quise hacer un poco de dieta, a raíz de un Um dia problema, quis fazer uma dieta por causa de um problema, a raíz de un problema de colesterol que por causa do tenía, colesterol alto. y me di cuenta que es muy fácil hacer una dieta. E é muito fácil fazer uma dieta. Dejar de comer todo lo que es rico. É só deixar de comer o que é gostoso. Ahí está muy bueno, ya sé de qué se trata. É fácil fazer, é só isso. Otros no duermen bien. Otros no duermen bien. Outros não dormem bem, No duermen bien, duermen poco. dormem pouco. Dicen, estoy tan ocupado, tengo que hacer la obra del Señor, Estou tão ocupado, tenho que fazer a obra do tengo Senhor, que trabajar. tenho que trabalhar. Entonces duermen 4 o 5 horas por día. Então dorme 4, 5 horas por dia. Yo siempre digo que si yo vivo 60 años, Se eu vivo 60 anos, tengo un poco más ya, ¿no? ele tem um pouco mais. 20 años son horizontal. 20 anos é na horizontal, dormindo. Estoy durmiendo. Dios nos hizo así. Dios quiso de que cada día, la tercera parte, durmamos. Deus fez assim, Ele quis que cada dia, 1/3 do dia, nós vamos dormir. Así que tenemos que aprender esto, Temos que aprender isso, a cuidar el cuerpo como corresponde. a cuidar do corpo como Deus quer, como deve ser. Otros van al otro extremo. Os outros vão ao outro extremo. Yo les digo que son probadores de colchones. São provadores de colchão, testadores de colchão. Duermen mucho, ¿no? Y duermen mucho. Dormem ¿Qué muito, cosa? ficam muito tempo na El cama. cuerpo. Luego hay vicios, otros vicios que no son aparentemente malos. E há outros vícios que aparentemente não são maus. Vicios tienen que ver con excesos. Vício tem a ver com excesso. Hoy el teléfono celular es un exceso. La gente está esclavizada de su teléfono. Hoje o telefone celular é um excesso. As pessoas estão escravizadas do seu telefone. Dice que el promedio que miran el teléfono los adolescentes es aproximadamente de cada 5 o 7 minutos. Cada 5 o 7 minutos. O tempo que os adolescentes ficam olhando o celular, em média, é a cada 5 ou 7 minutos. Dependen, si no lo tienen, están nerviosos. Se não tem, ficam nervosos. ¿No es así? Pregunté a mis alumnos en la universidad, tengo un carguito en la universidad todavía, Perguntei aos meus alunos na universidade, y pregunté segundo año de la facultad, segundo ano da faculdade, pregunté, ¿quiénes tienen reloj pulsera? quem tem relógio de pulso? Nadie, Ninguém tinha. nadie. Bueno, acá sí, muy bien. Sí. Son chicos de 19 años, ¿no? Nadie tenía reloj pulsera. Me extrañó a mí, ¿no? Porque para mí es importante.
Todos tinham na faixa de 19 anos e estranhei que não tinha o relógio de pulso. ¿Por qué no tienen reloj pulsera? Por que não tem? Miran el celular. Porque olha o horário no celular. Así que cuando están en examen es un problema, ¿no? Porque no saben cuándo el examen termina. Quando estão fazendo uma prova é um problema, porque não sabe quando a prova termina. La revolución más grande que ha habido en estos últimos años es el teléfono. A maior revolução dos últimos tempos é o telefone celular. Pero estas cosas tienen que ser nuestros esclavos, no nosotros esclavos de estas cosas. Essas coisas têm que ser nossos escravos e não o contrário. Tenemos que despojarnos de todas aquellas cosas que nos pueden esclavizar o que nos pueden hacer mal. Temos que nos despojar de tudo aquilo que pode nos escravizar ou nos fazer mal. La televisión, las redes sociales, como digo, A ¿no? televisão, as redes sociais, Son cosas que nos afectan al final en nuestro cuerpo. são coisas que no final afetam o nosso corpo. Ni hablemos del trabajo, como dije recién. Também falamos de trabalho. Algunos tienen una adicción a cosas que son buenas. Adicción a cosas que son buenas. Alguns têm Adicción. vício por coisas que são boas. Que son buenas. El trabajo es bueno. Trabalho El é trabajo es bom. bueno. A veces Trabalho é bom. oramos por un hermano, un discípulo que no tiene trabajo. Às vezes oramos por um irmão, um discípulo que está Y desempregado, que não oramos tem juntos trabalho. para que consiga trabajo. E oramos para que ele consiga esse emprego, esse Y trabalho. consiguió trabajo y desapareció. E aí quando consegue o trabalho, some, Y desapareció. desapareceu. O algunos van a la universidad. Algunos van a la Alguns vão à universidad universidade y se olvidan de la misión. e se esquecem da missão. Y se meten tanto en el estudio que se pierden en todo eso. E estão tão envolvidos com o estudo que se perdem nisso. Todas estas cosas tienen que ver con varias cosas, pero está involucrado el cuerpo también. Isso tem que ver com várias coisas, mas envolve também a questão do corpo. Muchos de nosotros, por nuestra vida sedentaria, no hacemos ejercicio. Muitos de nós, pela vida sedentária, não fazemos exercício. Tenemos en Rosario un par de pastores que nos enseñan de la importancia de hacer ejercicio. Tem em Rosário alguns pastores que nos ensinam sobre a importância de fazer exercício. Y acá también tienen ustedes. E aqui também. Muy bien. Tenemos que caminar, tenemos que movernos. Es decir, tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Temos que caminhar, temos que nos mover, cuidar do corpo. Por otro lado, hay muchos que no saben disfrutar la vida. Por outro lado, tem outros que não desfrutam da vida. Piensan que tomar la cruz Pensam que tomar a cruz está bien, lo que voy a decir es morirse uno mismo. está certo o que eu vou dizer. Tomar a cruz é morrer. Pero para decidir sobre la voluntad de Dios, Mas para decidir pela vontade de Deus, siempre lo más difícil es la voluntad de Dios. sempre o mais difícil é a vontade de Deus. Así creía yo en mi comienzo de mi vida cristiana. Assim eu cria no começo da minha vida cristã. Así que me iba de vacaciones Toda vez que eu saía de férias, y pensaba, ¿qué estoy haciendo acá? pensava, o que eu estou fazendo aqui? Estoy perdiendo el tiempo. Estou perdendo tempo. El mundo se pierde. O mundo se Y perde. yo tomando sol en la playa. E eu tomando sol ¿Qué na es esto? praia. Estoy mal. Que é isso? É um exagero. Es una exageración, es una exageración. Dice el Señor que tenemos que aprender a disfrutar de la vida. Mas o Senhor disse que nós temos que aprender a desfrutar da vida. Dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, Diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, escuchando a espíritus engañadores, escutando espíritos enganadores, que prohibirán casarse que proibirão o casamento y que mandarán abstenerse de alimentos. e mandarão se abster de alimentos. Que el Señor los hizo para nuestro disfrute. Que o Senhor fez para que a gente desfrute Así que el deles. cristiano Assim, o cristão es el que más aprende a disfrutar de la vida. é o que mais aprende a desfrutar da Amén, vida. hermano. Amén, hermano. Amém. Los cristianos tenemos que ser gente gozosa, que disfrutamos de la vida que el Señor nos da. Nós cristãos temos que ser gente alegre, que desfruta da vida que o Senhor dá. Por eso el apóstol Pablo dice que gran ganancia, Esse grande lucro dice el apóstol Pablo que gran ganancia es la piedad, é a piedade, la vida de relación con Dios, a vida de relação com Deus, acompañada de contentamiento. acompanhada de contentamento, de alegria. Dicen que una persona tuvo que hacer un experimento. Uma vez uma pessoa teve que fazer um experimento. Tuvo que convivir un día entero con una bolsa de arena de 7 kilos. E teve que conviver todo dia com uma bolsa de areia de 7 quilos. Así que al levantarse tenía que estar con su bolsa de arena de 7 kilos. Assim que levantava, pegava a bolsa de areia de 7 quilos, Se lavaba los dientes, lavava os dentes, se escovava, penteava, después se desayunaba con su bolsa de 7 kilos. tomava o café com a bolsa de 7 Luego quilos, se iba al trabajo, ia ao trabalho, en el colectivo, en el no ómnibus. ônibus,
con la bolsa de 7 com a kilos. bolsa de 7 Estaba en la quilos. oficina con su bolsa de 7 kilos. Estava no escritório com a bolsa de 7 Luego quilos. vuelve a la casa, Voltava para casa come otra vez con la bolsa de com a 7 kilos. bolsa de 7 quilos. Se va a bañar con su bolsa de 7 kilos. Ia tomar banho com a bolsa de 7 quilos. Hasta que, se dio cuenta que no era un experimento. Até que se deu conta que não era um experimento. Era la barriga que había adquirido en las vacaciones. Era a barriga que tinha ganhado nas férias. Algunos dicen que cuando no nos podemos mirar, cuando nos bañamos los pies, está en peligro nuestro corazón. Alguns dizem que quando a gente não consegue olhar os pés quando está tomando banho, então o coração está em perigo. Hay algo que nos separa de la vista de nuestros pies. Alguma coisa separa a nossa vista dos pés. Jesús crecía en una vida física equilibrada. Jesus crescia numa vida física equilibrada. Tenemos que aprender a usar bien nuestro cuerpo. E temos que aprender a usar bem o nosso corpo. Tenemos años por delante, algunos somos más grandes. Temos muitos anos pela frente. Alguns pode- já são mais velhos, mas Sí. jovens. Bueno, si invertimos bien nuestra vida, Se investimos bem na nossa vida, nuestro cuerpo lo usamos bien, se usamos bem o nosso corpo, podremos servir al Señor con más tiempo. podemos servir ao Senhor por mais Amén. tempo. Amém? Este es un aspecto que no hablamos muchas veces, el asunto del físico. Esse é ¿no? um aspecto que a gente nem Isso sempre fala, a questão do Y es físico, un aspecto muy importante. mas é um también. aspecto muito importante. El tercer aspecto que Jesús crecía O terceiro aspecto em que Jesus crescia, tenía que ver con, dice, crecía en sabiduría. crescia em sabedoria. Sabiduría. Sabedoria. Víctor Rodríguez suele definir esta palabra sabiduría Vitor Rodrigues costuma definir essa palavra, sabedoria, como saber vivir. saber como saber viver. Y me gusta mucho esa palabra, ¿no? E eu gosto muito dessa palavra. No es inteligencia, Não é inteligência, sino es saber invertir nuestra vida. saber, vivir. mas sim saber viver, como investir na nossa vida. Eso tiene que ver con nuestra parte emocional y mental, Isso tem que ver com a nossa parte emocional e mental. psicológica. Jesús era psicológicamente y mentalmente equilibrado. Jesus era psicologicamente, mentalmente equilibrado. Yo sé que no les digo nada nuevo, Eu sei que eu não estou falando nada de novo, pero estos son desafíos para nosotros. mas é um desafio para nós. Jesús podía llorar Jesus podia chorar sin deprimirse. sem ficar deprimido. Lloró 3 veces. 3 vezes ele chorou. Después búsquenlo porque lloró 3 veces. Depois vocês busquem onde para ver onde ele Sabía chorou 3 reír vezes. con sus discípulos. Sabia rir com os discípulos. Sabía gozarse. Sabia aproveitar, ficar alegre. Son emociones. As suas emoções Son emociones estas, são ¿no? emoções. Isso. Podía enojarse sin pecar. Poderia ficar irado, mas sem pecado. Por eso tomó un látigo y volcó las mesas de los cambistas Sim. Por isso virou as mesas dos cambistas, cuando ellos habían hecho de la casa del Señor cueva de ladrones. porque eles haviam feito a casa do Senhor uma cova de ladrões. Pero no pecó. Mas não pecou. Entonces tenemos que aprender a crecer en nuestra vida emocional y en nuestra vida mental. Temos que aprender a viver também na nossa vida emocional e mental. Cuando digo esto tenemos que ser curados. Quando eu digo isso, quero dizer, nós temos que ser curados. Y doy gracias a Dios porque hemos tenido enseñanza sobre esto. E eu dou graças a Deus porque temos recebido ensino sobre isso. Cuando Jorge Mitán fue a Rosario hace muchos años atrás, Quando Jorge Mitia foi a Rosário, a cidade dele há muitos anos atrás, nos habló sobre que tenemos que ser sanos por la palabra. nos falou que temos que ser curados pela palavra. Qué bueno esto, ¿no? Qué bueno. Sanos por la palabra, la acción de la palabra y del Espíritu Santo en nosotros. Que bom isso, a ação da palavra e do Espírito Santo em nós. Y ahí aprendimos que teníamos que ser sanos de temores, E aí aprendemos que tínhamos que ser curados de temores, rencores, rancores, enojos, ira, ira, raiva, dije rencor, dije pecados ocultos. pecados ocultos. Han leído el libro de Jorge, un libro muy sano realmente. Vocês já leram o livro do Jorge Mitia? ¿Lo han leído? Sí. Tem esse título, Curados pela Sanos Palavra. por la palabra, claro. Muito bom. Muy bueno. De paso hago propaganda, pero es muy bueno, muy bueno. Muito bom livro. Ha habido en la iglesia muchas exageraciones con el asunto de sanidad interior. Sim, veio à igreja muitos exageros com respeito à cura interior. Pero nosotros
nosotros tenemos que encontrar lo que Dios quiere para nosotros. Mas nós temos que encontrar o que Deus quer para nós. Tenemos que ser sanos por dentro. Temos que ser sãos por dentro. No podemos ser locos espirituales. Não podemos ser loucos ¿Está espirituais. bien lo que digo? Entende o que eu digo? Así que pregunto, hago unas preguntas primero. Tem algumas perguntas primeiro. ¿Te dejas guiar por las emociones? Você se deixa guiar pelas emoções? O sea, ¿tu vida depende de tus emociones? A tua vida depende das emoções? Nosotros sabemos que no debe ser así. Las emociones y la mente y las emociones siguen a la voluntad. Sim, nós sabemos que não deve ser assim. A mente e as emoções seguem à vontade. Y cuando decidimos seguir a Cristo E quando decidimos seguir a Cristo y adorarle al Señor y servirle a Él, e adorar o Senhor e servir a Ele, nuestras emociones van detrás, nossas emoções vão atrás, junto con nuestros pensamientos. junto com nossa mente, nossos pensamentos. Alguno dice, qué difícil es manejar nuestras emociones. Às vezes alguém diz, é difícil trabalhar com as emoções. Yo aprendí una lección muy sencilla cuando mi hija más pequeña tendría 3 o 4 años. E eu aprendi uma lição muito simples quando a minha filha menor tinha 3 ou 4 anos. Estábamos viendo una propaganda de la televisión Estávamos vendo uma propaganda na TV de una novela de uma novela y la chica en la novela lloraba. e a atriz da novela chorava. Y yo digo, comento, ¿cómo hace esta gente para llorar? E eu perguntei, como é que essa gente faz para chorar? Y mi hija me dice, fácil, papá. E a menina disse, é fácil, ¿Cómo papai. fácil? Como fácil? Pensar cosas tristes. Pensa coisas tristes. Miren, está diciendo una verdad muy tremenda, ¿no? Una chiquitita de 3 o 4 años. E essa menina de 3, 4 anos está dizendo uma verdade. Las emociones se dirigen o se manipulan a través de nuestros pensamientos. As emoções se manipulam através do nosso pensamento. Entonces nosotros tenemos que aprender a dónde ponemos la mente. Então nós temos que aprender aonde colocamos o nosso pensamento. Amén, hermanos, ¿voy bien? Amém? Si nosotros creemos a la verdad, Se nós cremos na verdade, si nos compenetramos de la verdad, se nós nos compenetramos da si sabemos que verdade, Dios tiene un propósito para nosotros, se sabemos que Deus tem um propósito para nós, si creemos y declaramos que todas las cosas ayudan a bien se cremos que todas as coisas cooperam para o bem, a los que aman a Dios, a dos que amam a Deus, entonces podemos confiar que no hay situación que se le escapa a Dios. então podemos confiar que não há situação que foge do controle de Deus. Esa es la verdad. Essa é a verdade. La mentira es no te va a ir bien. A mentira é não No vai te bem. va a ir bien. Não, tu não vai Vas bem. a fracasar. Tu vai fracassar. No te vas a casar. Tu não vai casar. No vas a tener hijos. Não vai ter Te filhos. va a ir mal. Vai mal. ¿De dónde viene todo eso? ¿De dónde viene todo Del eso? infierno viene todo eso. Do inferno. Y como no ele tenemos diz. que creer esas cosas. E nós temos que crer nessas coisas. Tenemos que abrirnos a la verdad. Temos que nos abrir à verdade. Hay todo un proceso en este sentido que transforma nuestra vida, ¿no? Há um processo todo que transforma a nossa vida. Cuando creemos la verdad Cremos na verdade, influencia lo que pensamos. a verdade influencia o que nós pensamos. Luego lo que pensamos lo decimos. E o que pensamos nós falamos. Ustedes saben esto, ¿no? Lo decimos, empezamos a proclamar. Começamos a proclamar. Soy un hijo de Dios. Sou um filho de Deus. Yo no sé cómo voy a salir de esta, pero estoy en tus manos, Señor. Eu não sei como vou sair dessa situação, mas eu estou na tua mão, Senhor. De esta situación, pero voy a salir de esta situación, ¿sí? Eu vou sair dessa situação, Porque estoy en tus manos, Señor. porque eu estou na tua mão, Y lo Senhor. que voy diciendo influencia mis acciones. E aquilo que eu vou dizendo influencia as minhas ações. Empiezo a actuar por la verdad. Começo a Actuar según trabalhar la verdad. segundo a verdade. La verdad produce hábitos en nuestra vida. A verdade produz Produce hábitos. hábitos na nossa vida. Los hábitos tienen que ver con la repetición de las acciones. E os hábitos têm que ver com a repetição das ações. ¿Está bien lo que digo? ¿Están entendiendo? No digo nada del otro mundo, ¿no? Não é nada do outro mundo. En la escuela secundaria, Na escola, no segundo grau, né? Ensino médio, sí, en ciclo medio, tuve que aprender a escribir con todos los dedos en la máquina de escribir. eu tive que aprender a escrever com todos os dedos na máquina de escrever. Hace muchos años de Nem sabe o que é máquina de escrever. Bueno, la computadora. No computador, El teclado. no teclado. En ese tiempo me dieron un cartón. Nesse tempo eu recebi um cartão. Soy un dinosaurio. Sou um dinossauro. Me dieron un cartón y me dijeron con todas las letras Com todas as letras nesse cartão, que estaban en del teclado. as mesmas do teclado. El QWERTY, ¿no? QWERTY se llama esse teclado. Sim, QWERTY. QWERTY. Acho que você sabe o que é, né? Así que
yo tenía que poner los dedos allí. Hasta que pasé a una máquina de escribir. Primeiro ele colocava os dedos no cartão e nem depois sabem. passou para a máquina de escrever. Ni saben lo que es una máquina de escribir. Nem sabe o que é. Taca, 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 ¿eh? Entonces yo empecé a escribir. Me Então eu comecei a escrever. dictaban y tenía que escribir. Alguém ditava e eu escrevia na máquina. Después me pusieron una hoja para que yo copiara. Y Depois colocaram uma folhinha do lado e eu copiava o que estava ali. tanto repetir, hasta que los dedos se pusieron en su lugar. De tanto repetir, os dedos foram para o lugar certo. Llegó el día del examen, Até que chegou o dia do exame, me taparon los ojos taparam os a olhos todos los alumnos de todos os alunos y el profesor leía un texto para que nosotros tipeáramos en e o professor la máquina. lia texto e nós colocávamos ali na máquina de escrever. 70, 80 palabras por minuto, eso es lo que más o menos se 70, puede hacer. 80 palavras por minuto. Es imposible eso, parece, ¿no? Pero Parece impossível. uno repite. Pela repetição. repite. La repetición de las acciones A repetição das ações producen hábitos. produzem hábitos. Así es en la vida cristiana. Assim também é na vida cristã. En cuanto a la pasada manera de vivir, Enquanto a maneira antiga de viver, despojado del viejo hombre, despojado do velho homem, que está viciado conforme a deseos engañosos. que estava viciado de acordo com aqueles desejos enganosos, Tiene hábitos, tiene vicios. Los hábitos malos son los vicios. tinha vícios, tinha hábitos ruins. Los hábitos malos son vicios. Os hábitos maus são vícios. ¿Está bien? Y dice, renovados en el espíritu de vuestra mente. Mente renovada. Sí, perdón, no te di el texto. Y vestidos del nuevo hombre, E vestido do novo homem, creado según Dios en justicia y santidad de la criado verdad. segundo Deus em justiça e santidade. Santidad de la verdad. Santidade da verdade. Eso está en Efesios, ¿no? Isso está em Efésios. Eso habla, Efesios 4, eso habla de que nosotros tenemos que desvestirnos de viejos hábitos, Isso fala que nós temos que nos desvestir de velhos hábitos, renovar nuestra mente renovar a nossa mente a través del Espíritu Santo, através do Espírito una Santo, mente renovada uma mente por la renovada palabra de pela Dios palavra de Deus y tomar nuevos hábitos. e pegar novos hábitos. Tomar nuevos hábitos. Este es un proceso que tenemos que hacerlo nosotros. Esse é um processo que temos que fazer todos nós. No lo hace el Espíritu Santo, lo hacemos nosotros. Não é o Espírito Santo que faz, somos nós que fazemos. Amén. Amém? Así que nosotros tenemos este desafío, ¿no? de vestirnos de viejos hábitos y vestirnos de nuevos hábitos. Todos nós temos esse desafio de nos despir dos velhos hábitos e nos vestir dos novos. Recuerdo al principio de mi vida cristiana, Recordo que no princípio da vida cristã había un pasaje muy difícil tinha uma passagem, um versículo muito difícil que para mim. dice, dad gracias siempre y por todo. Dê graças sempre por tudo Y en todo. e em tudo. Y en todo. Em tudo. Siempre, por todo y en todo. Sempre, por tudo e em tudo. Hay que ponerlo en práctica eso, ¿no? Hay que poner- desvestirse de quejas y de críticas y un montón de cosas. Para pôr em prática isso, eu tenho que deixar do lado as E queixas, llenarnos de alabanza. críticas e nos encher de louvor. Después había otro pasaje quizá más difícil. Depois tinha um outro versículo que era mais difícil ainda. Orad sin cesar. Orar sem cessar. ¿Cómo hago para orar sin cesar? Como que se faz isso, orar sem Así que cessar? me levantaba a la mañana y trataba de orar y orar y orar y orar y orar y orar y hablar y hablar y hablar. Então de manhã levantava e começava a orar, orar, orar. Hablar en lenguas y Falar em línguas. por ahí me distraía y Daqui a pouco distraía. ay, tengo que orar sin cesar. Aí voltava de novo. Hasta que descubrí que orar sin cesar es una relación con Dios. Até que eu descobri que orar sem cessar é uma relação contínua com Es Deus. una vida de comunión con Dios. É uma vida de comunhão com Deus. Esto es lo que tenemos que hacer. Isso é o que devemos fazer. Los viejos hábitos son depender de nuestras fuerzas. Os velhos hábitos, nós dependemos da nossa força. Criticar a los demás, quejarnos por lo que pasa, hablar cosas negativas. Criticarmos demais, nos queixar de tudo que aconteceu, achar coisas Pero en la negativas. medida que somos renovados, Mas quando somos renovados, aprendemos que nuestra mente tiene que ir adaptándose al Señor. aprendemos que a nossa mente precisa ir se adaptando ao Senhor. ¿Estoy siendo claro, hermanos, en esto? Está sendo claro nisso? ¿Sí? Yo digo, tenemos que tener una vida interior sana, Temos que ter uma vida interior sã, curada. curada. Apuntamos a tener la mente de Cristo. Nós
apuntamos a tener la mente nós de temos Cristo, como alvo ter a mente de Cristo, a pensar sus pensamientos, pensar os seus pensamentos, a tener sus criterios, os seus critérios, a tener sus criterios. ter ¿sí? os critérios de Cristo. Hago un pequeño chequeo. É si só um ustedes me pequeno permiten. checklist. Habría que hacer un pequeño chequeo. Hay muchos hermanos que tienen síntomas de que hay algo que no funciona bien adentro. Tem alguns irmãos que têm um sintoma de que alguma coisa não está funcionando bem lá dentro. Algunos, por ejemplo, son melancólicos, Alguns, por exemplo, são melancólicos, depresivos, negativos, pesimistas. Más o menos por este lado, ¿no? mais ou menos por aí. Siempre están mirando lo negativo. Sempre estão olhando o lado negativo. A veces yo le digo, ponele un palito así. Às vezes eu digo, põe um palito assim. Menos, más, ¿no? Está bien lo que digo, ¿no? Le ponemos un palito así, todo es negativo, todo es negativo. Tudo é negativo, tudo é Siempre negativo. lo pasado fue mejor. Sempre o passado foi melhor. Lo que tengo ahora no es igual que O antes. que eu tenho agora não é igual ao que tinha antes. ¿Cuánta gente hay acá? Quanta gente tem aqui? Me acuerdo cuando éramos poquitos. Lembro quando nós éramos pouquinhos. Ahí era más lindo. Era melhor, mais No, bonito. hermano, es lindo que crezcamos. No, No, pero hermano. el negativo siempre está viendo lo negativo. A pessoa que é negativa está sempre vendo o negativo. ¿Por qué hice ciertas cosas en el pasado? ¿Por qué hice ciertas cosas en el pasado? Por que eu fiz certas coisas no passado? ¿Por qué vendí esa casa? Por que vendi ¿Por essa qué casa? hice esto o aquello? Están siempre mirando hacia atrás con melancolía. Sempre olhando as coisas que fez, dizendo por que eu fiz aquilo? Por que eu fiz aquilo? Sempre olhando com melancolia. Esa persistencia de heridas del pasado. Essa persistência de ficar sempre olhando para trás. La gente que está así son propensos a tener enfermedades. Essas pessoas são propensas a ter doenças, enfermidades. Siempre exageran las cosas. Exageram as coisas. Si le duele la cabeza, Se dói a cabeça, seguro que es un tumor maligno. pensa certo que é um tumor maligno. Si tengo una acidez muy grande en el estómago, Se tem uma acidez no esto estômago, debe ser un cáncer, seguramente. Una úlcera certamente que é se um me va, câncer, ou ¿eh? no mínimo Y uma empezamos úlcera. a declarar esas cosas que no debemos declarar. E aí começamos a declarar coisas que não devemos declarar. No se quieren subir en avión porque una vez se cae. Não quer subir no avião porque daqui a pouco pode cair. Siempre están desalentados, desanimados. Sempre desanimados, Bueno, desalentados. este es uno de nuestros enemigos, ¿no? El desánimo es uno de nuestros enemigos. Esse é um dos nossos inimigos, o desânimo. El desánimo, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Esto enemigo, hay que saber que Es nosotros tenemos que enemigo. tener un espíritu nuevo, animarnos a hacer las cosas de Nós Dios. temos que ter um espírito novo, animados para fazer as coisas de Bueno, Deus. algunos tienen esto de ser depresivos, Alguns têm essa característica de serem depressivos, meterse para adentro. introspectivos. Otros son agresivos, Outros, pelo contrário, são agressivos, están nerviosos siempre, sempre nervosos, explosivos. explosivos. Cualquier cosa hace que exploten Qualquer coisa faz com que ele exploda. y gritan, pegan, tiran cosas. Gritam, batem, atiram as coisas. Cuando eran chiquitos mordían, Quando eram pequenos, mordiam, escupían, ou pateaban, cuspiam, davam chute, tiraban cosas tiravam coisas. y no se los disciplinó, E ninguém os disciplinou. no se los guió y se hizo un hábito. Isso é um hábito. Ahora son grandes Agora são grandes, y dan cresceram, portazos cuando se enojan. e quando estão irados, dão Dan un portazo. um portaço. A la Pega a porta. porta e pá, bate Estamos a porta. hablando, tómatela. Estão falando e ele bate a porta. O estamos hablando lo más bien Estamos falando bem, y de golpe no nos ponemos de acuerdo. Bueno, con vos no se puede hablar, tómatela, ya me tenés cansado. e aí não nos colocamos de acordo. Ele diz: bom, vou para lá, vai para cá, eu vou para lá. Y uno queda allí, ¿qué te pasa? ¿Qué E te o outro pasa? diz: mas o que está Y bueno, acontecendo? O que te passa? yo soy así. Ah, eu sou assim mesmo. No, algo anda mal adentro. Não, algo está errado lá dentro. Esa agresividad tiene que cambiar. Essa agressividade precisa mudar. Otros son burlones. Outros Burlones. são burla, né? São Burlones. enganadores. Son sarcásticos. Ou são sarcásticos. Están siempre bromeando, embromando Sempre fazendo, con los defectos de los demás. brincando, Con los defectos de los com os demás. estão fazendo sempre piada com os defeitos dos outros. Obrigado. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Entendieron? No está bien. No está bien. Isso só na pero- Argentina. Né? Me acuerdo cuando tenía 15 años.
Eu lembro quando eu tinha 15 anos, fui a una reunión pequeña de jóvenes, fui a uma reunião de jovens bem pequena. después de cantar algunos coritos y otras cosas. Depois de cantar um pouco, músicas, tocar violão, No estábamos llenos del Espíritu Santo. não estávamos ainda cheios do Espírito Santo. Empezamos a reírnos de los defectos de los demás. E começamos a rir dos defeitos uns dos outros. Entonces alguien dijo, abran la ventana que está el narigón. Agora um tem o nariz grande. Y después el otro que tenía otro defecto y otro defecto hasta que me tocó a mí. E foi um por um os defeitos de cada um até que chegou a vez dele. Y después de reírse todos muchos, E depois de todo mundo rir bastante, yo me fui a mi casa con mucha bronca. e eu fui para casa muito bravo. Tenía 15 años más o menos. Tinha ¿no? 15 anos mais ou Me miré al menos. espejo y dije, qué pedazo de boca que tenés. Aí eu olhei para o espelho e disse: que boca grande que eu orejas tenho. grandes. Que orelha grande. Me hizo mal todo eso, Eso me hizo mal. Me fez mal tudo isso, muito mal. Por eso aprendimos mucho más adelante, gracias a Dios en la vida, aprendimos Sim, aprendemos a no reírnos de los a demás. não rir uns dos outros, Pero né? el que se ríe constantemente de los demás, Mas tem muitos que riem constantemente dos de los demais, defectos de los dos demás, defeitos dos outros. algo anda mal. Se en isso su acontece, interior. algo anda mal no seu interior. Si pasa algo de esto, algo anda mal. Si pasa algo de esto, Se passa algo disso, então significa que hay que poner un tilde, algo anda tem mal. que botar uma marquinha nesse ponto. Alguma Algo coisa tiene está que, mal. tiene que cambiar algo dentro nuestro, no puede Tem ser. que mudar isso no nosso interior. Otros son susceptibles, Outros são muito sensíveis. se ofenden por cualquier Se cosa. ofendem por qualquer coisa. Alguien no lo saludó Alguém não saudou y piensa que que él no es importante para los e demás. já começa a pensar que ele não é importante para os demais. Se resienten con mucha facilidad. Se ressentem com muita facilidade. No explotan, Não explodem, pero se resienten. mas se Y ressente. siempre están resentidos. Sempre ressentidos. Que alguien le hizo algo. Alguien y están dice allí eso. enfermos por dentro. Estão ali doentes Se interiormente. aíslan. Se aíslam. Ficam ilhados, né? Ficam sozinhos. Se cierran a los Ou demás. se fecham para os demais. Viven de su resentimiento. Vivem do seu ressentimento. Qué tema que es esto, ¿no? Que tema Qué é esse, tema, el hein? tema del resentimiento, Resentimiento. el rencor, el odio, Ressentimento, rancor, ódio. Que tema. que tienen que ser sanados en nosotros. Tem que ser curados Amém? dentro de nós. Otros son muy pasivos, Outros são muito passivos. no tienen entusiasmo por la vida, Não tem entusiasmo pela vida. no tienen grandes planes en la vida, Não tem grandes planos na vida. viven una vida con desinterés, Vivem a vida de forma desinteressada. no tienen interés en nada, Não tem interesse em nada. porque han fracasado muchas veces Talvez porque fracassaram muitas vezes. y han bajado los brazos. E aí se entregaram. Otros son hipócritas, Outros são hipócritas. esconden la realidad que les pasa, Esconde aquilo que está passando. tienen una cara falsa, Tem uma cara falsa. se ponen cara de reunión Põe cara de reunião. y en casa son unas bestias. Em casa são os animais, né? Animales, eso es, ¿no? Hay palabras y gestos espirituales que nosotros podemos copiar, Existem palavras e gestos espirituais que nós copiamos, podemos copiar. pero por dentro hay otra cosa. Mas lá por dentro tem outra coisa. Estos son algunos de los síntomas que hay, Isso são alguns dos sintomas que nos existem, pintan que hay algo que está mal adentro que demonstram que lá dentro tem algo que não está bem y que tiene que ser cambiado. e que tem que ser mudado. Y hoy cantamos esa canción tan hermosa. E hoje cantamos essa canção muito El linda. Espíritu del Señor está sobre mí. O Espírito do Senhor está sobre mim, Por cuanto me ha ungido de Dios, ¿no? porque me ungiu El Señor para dar buenas nuevas a los pobres, para dar boas novas aos pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a curar os quebrantados de coração, a pregonar libertad a los cautivos, a pregoar liberdade aos E vista cativos aos cegos, e vista aos cegos, a poner en libertad a los oprimidos, e a pôr em liberdade os oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. a pregar o ano agradável do Senhor. Ustedes se acuerdan que eso fue cuando el Señor cita Isaías 61 Vocês lembram que isso aconteceu quando Jesus citou Isaías 61 en la sinagoga. na sinagoga? Eso lo dice en Lucas 4 cuando él va a la sinagoga Isso está em Lucas 4, quando ele foi à sinagoga, y le dicen si podía leer y él lee justamente esta palabra e ele começou a ler justamente y essa dice esta palavra palabra se ha cumplido hoy en medio de e ustedes. disse: essa palavra se cumpriu hoje Y entre esta es la vocês. realidad nuestra. E essa é a nossa Él realidade. vino a predicar
buenas noticias a los abatidos, a los deprimidos. Ele veio a pregar boas novas aos deprimidos, A aos mostrar abatidos. amor de Dios a los que sufren. A mostrar amor de Deus àqueles que estão A sofrendo. ofrecer misericordia de Dios a los que están tristes. Oferecendo misericórdia aos que estão tristes. A curar el corazón de los heridos. Curar o coração dos feridos. A liberar a los oprimidos del diablo. E dar liberdade aos oprimidos pelo diabo. Aleluya. Y a alegrar a los enlutados. E é dar alegria àqueles que estão em luto. Oh Dios, aleluya, qué bueno. Jesús es mi libertador. Jesús es mi sanador. Que bom, Jesus é o meu libertador, o meu curador. El Señor es poderoso. O Senhor é poderoso. No tenemos por qué vivir enfermos por dentro. Não temos por que viver doentes Hay que aprender a abrir internamente. el corazón. Hay que aprender a abrir el corazón. Precisamos aprender a abrir o coração. Desde el comienzo aprendemos cuando el Señor nos salva y nos llena Desde o começo nós aprendemos quando o Senhor nos salva e a confesar nuestros nos pecados, deixa cheio do Espírito, a Abrir- confessar o pecado, abrir el corazón. abrir o coração. Si andamos en luz, Se andamos na luz, como Él está en luz, como Ele está na luz, tenemos comunión unos con otros. temos comunhão uns com os outros. ¿Y qué pasa? E o que acontece? ¿Qué pasa? La sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. E o sangue de Jesus nos Aleluya. limpa de todo o pecado. El Señor vino para tener un pueblo sano. O Senhor veio para ter um povo são. Tenemos que, ustedes yo sé que hablan mucho de esto, porque un pueblo sano por dentro es un pueblo fuerte. E nós precisamos disso porque um povo são, curado internamente é um povo forte. Así que Jesús crecía en sabiduría. Assim que Jesus crescia em sabedoria, Era sano era são en su mente, na sua mente, en sus emociones. nas suas emoções. Y Él ha venido a nosotros por su Espíritu Santo E Ele veio a nós pelo seu Espírito Santo para sanarnos. para curar-nos. Amén, hermanos. Amém? Así que abrámonos a Dios. As- Abrámonos a Dios. Abramos-nos a Deus. Abrámonos a los hermanos. Vamos ser abertos aos irmãos. Y dejemos que el Espíritu Santo nos sane E vamos deixar que o Espírito Santo nos cure por dentro. por dentro. La cuarta cosa que dice acá es que Él crecía en gracia para con Dios. A quarta coisa que diz no texto é que ele crescia em graça perante Deus. Para con Dios. Para con Dios. Es decir, que Él tenía una vida espiritual equilibrada. Isso quer dizer que ele tinha uma vida espiritual equilibrada. Es lo que respondieron varios cuando hablamos esta mañana. ¿Qué significa crecer en Dios? É o que muitos aqui responderam quando perguntamos hoje de manhã o que significa crescer em Deus. Crecía en su relación con Dios. Crescia na relação com Deus. Sí, esto es un misterio para nosotros, ¿no? Bom, esse é um mistério para nós, né? Porque Dios no se disfrazó de hombre. Porque Deus não ficou disfarçado de homem. Dios se hizo hombre. Ele se fez homem. 100% Dios. 100% Deus, 100% homem. Sin embargo, Él dependió de Dios en todo sentido. Mesmo assim, ele dependia de Deus em todos os sentidos. No hago nada sin el Padre. Não faço nada sem o Pai. Constantemente su vida estaba en relación con el Padre para saber lo que Él quería hacer. Constantemente ele estava em comunhão com o Pai para saber o que ele queria que ele fizesse. Así que el desafío para nosotros es crecer en el conocimiento de Dios. Então, esse é um desafio para nós também, crescer no conhecimento, na comunhão com Deus. Así que yo tengo algunas preguntas para mí y para ustedes. E de novo, eu tenho algumas perguntas para mim e para vocês. ¿Estamos creciendo en nuestra relación con Dios? Estamos crescendo na nossa relação com Deus? ¿Estamos siendo más sensibles a su voz? Estamos mais sensíveis à sua voz? ¿Escuchamos su voz? Nós escutamos a sua voz? Porque Él habla, ¿eh? Porque ele fala. Dios no es mudo. Deus não é mudo. Dios habla. Deus fala. Él susurra a nuestro espíritu, a nuestra mente, a nuestro corazón. Ele sussurra lá dentro no espírito, na nossa Sua mente, no palavra. nosso coração, a sua palavra, Su vida. a sua vida. Tenemos que ser sensibles a Él. E temos que ser sensíveis a Cuando isso. caminamos en el día, Quando caminhamos durante o dia, ser sensibles a su guía. ser sensíveis ao guiar do Senhor. Cuando uno ve el Nuevo Testamento, los Hechos de los Apóstoles, Quando alguém vai olhar no Novo Testamento os Atos dos Apóstolos, muchos grandes milagros muitos dos grandes milagres suceden en la vida diaria. sucedem, acontecem no dia a dia. Por ejemplo, Por exemplo, Pedro subía a orar con Juan Pedro estava subindo para orar com João y se encontraba con todos los apóstoles a orar ia encontrar com os outros apóstolos para orar y se encuentra con un paralítico. e passa e vê um paralítico. Y él le dice, bueno, el paralítico dice, ¿tiene algo? ¿Tiene algo? E o paralítico disse: tem alguma coisa para me dar? Entonces Pedro le dijo, espera que voy a orar y después vengo. Mas Pedro não disse: espera só um pouquinho, vou orar e depois eu volto aqui. Cuando lo vio, dio fe Quando viu,
teve fé. No tengo plata ni oro, Não tenho ouro nem prata, pero lo que tengo te doy. mas o que eu tenho te dou. Lo agarró y lo levantó. Agarrou ele e levantou. Y ustedes saben que atrás de ese hombre E vocês sabem que atrás desse homem había miles de personas. havia milhares de pessoas. 5.000 varones y muchas mujeres. 5.000 homens e muitas mulheres. Eso es sensibilidad a Dios. Isso é ser sensível à voz de Deus. Tiene que ser un desafío para nosotros. E precisa ser um desafio para nós. ¿Vivimos una vida llena del Espíritu Santo? Nós vivemos uma vida cheia do Espírito Santo? ¿Cantamos habitualmente canciones a Dios? Cantos en el Espíritu, en el día a Dios? Cantamos habitualmente canções no Espírito a Deus? Es una pregunta. É uma pergunta isso. A veces entre nosotros hablamos del asunto de la música. Às vezes, entre nós, falamos sobre o assunto da música. Está bien escuchar música de mundo. Está bem ou não está bem escutar música do mundo? Y ahí discutimos un poco. Discutimos um pouco. Pero cuando uno quiere, yo no digo mucho de esto, ustedes son los que dicen esto. Eu não vou falar muito sobre isso, Pero yo vocês que falam sobre isso. hace mucho tiempo tomé una decisión. Mas faz muito tempo que eu tomei uma decisão. Me gusta mucho cantar Eu gosto muito de cantar y a veces rascar la guitarra. e às vezes tocar o violão. Decidí hace muchos años Eu decidi já faz muitos anos llenar mi corazón de alabanza encher o meu coração de louvor durante el día. durante o dia. No tengo tiempo para cantar música de E não me otra cosa. sobra tempo para cantar outra música. Hay mucha música linda, Tem muitas músicas lindas, pero que no dice nada. mas não dizem nada. Hay una música argentina muy conocida, Tem uma música argentina bastante conhecida, El día que me quieras. El Día que Me Quieras. El día que me quieras. Pero mi esposa me quiere, gracias a Dios. Mas a minha esposa me quer, graças a Quería Deus. cantar yo el día que me quiera. Para que eu vou cantar o dia que me queira? Quiero cantar canciones en el día que me lleven a Dios. Eu quero cantar músicas durante o dia que me levem a Deus. Cantar en portugués, Cantar em português, en castellano y ou en em lenguas. espanhol, ou em línguas. Y le pedí al Señor hace muchos años E eu pedi ao Senhor, já faz alguns anos, si podía despertarme todos los días con una canción. se Ele podia me despertar todos os dias com uma canção. Y el Espíritu Santo lo hace. E o Espírito Santo faz Y isso. todos los días, hace más de 40 años, E todos os dias, isso faz mais de 40 anos, me despierto con un coro. eu acordo com uma canção. Comienzo a cantar. Y comienzo a el coro, cantar. Mientras hago el desayuno. E aí eu vou fazer o café, Porque nuestra vida está centrada en Dios. porque a nossa vida está centrada em Porque Dios Deus. busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Tenemos que crecer en nuestro oficio de adorador. Temos que crescer no nosso Nuestro nosso ofício de De adorador, adorador. nosso trabalho. cantar, orar en lengua Cantar, orar em línguas durante el día. durante o dia. Amén. Amém? He caminado, se me fue ahora Jan, ¿no? Jan estuvo en Rosario el año pasado O Ion esteve em Rosário no ano passado y él camina mucho, e sale ele a caminar. caminha bastante. Así que no sé si hace 7, 8 kilómetros, no le Não puedo sei se preguntar é porque justo 7, se 8 fue. quilômetros, ele não E está eu- ali agora. Y yo hago 3. E eu faço só 3. Así que di 3 vueltas con él Então dei 3 voltas y él com siguió ele después dando otras vueltas. e ele continuou a caminhar. Pero mientras charlábamos, Enquanto conversávamos, después había silencios. depois havia silêncio. ¿Lo conocen a John? Eu conheci o Ion Él se pone a volar en lenguas. e ele começa a falar em línguas. En todo momento orar en Em lenguas. todo momento ele ora em línguas. ¿Cuál es el problema? Qual é o problema? Nosotros tenemos que hablar en lenguas lo más posible, porque el que ora en lenguas, Nós temos que falar em línguas o máximo possível, porque o que ora em línguas, a sí mismo se edifica. a si mesmo se Así edifica. que hay que hablar en lenguas. Entonces hablar hay que falar en lenguas. Y cantar en lenguas. Y cantar en Y lenguas. caminar con el Señor todo el día. E caminhar com o Senhor todo dia. Ese es un desafío. Esse é um desafio. Pero claro, ese desafío de caminar con Dios Esse desafio de caminhar com también Deus depende de nuestra intimidad con Dios cada vai mañana. depender da nossa intimidade com Deus cada manhã. Le llamamos a eso vida devocional. No sé si Nós está bien chamamos dicho. a isso de vida devocional. Devoción, ese encontrarnos con el Señor en la mañana, Isso é encontrar com o Senhor pela manhã, con su palabra, com a sua palavra, con su presencia, com a sua presença encomendar el día al Señor, e encomendar o dia ao Senhor, adorarle con todo el corazón. adorar Ele com todo o coração. Durante varios años hice una práctica del Padre Nuestro. Durante muitos anos eu fiz uma prática que envolvia o Pai Nosso.
No me gustaba el Padre Nuestro. Eu não gostava do Pai Nosso. Lo veía muy católico. Eu achava que era muito católico. No es católico, lo dice el Señor, ¿no? Não é católico, foi o Senhor que disse. Así que aprendí con esas frases, 6 frases u 8 frases según como las veamos, Então aprendi com aquelas 6 ou 8 frases, como nós vemos, a tener títulos de oración. a A ter, tener títulos de ti- a oración. ter títulos de oração. La primera parte es una parte de adoración. A primeira parte é a adoração. Padre nuestro que estás en los cielos, Pai nosso que estás nos santificado céus, sea tu nombre. santificado Hoy seja tenemos o para teu adorar al nome. Señor, E aí el começamos a nombre adorar del o Senhor, o nome do Pasar Senhor. tiempo de adoración. Passar tempo adorando o Senhor. Luego venga a nosotros tu reino. Depois venha a nós o teu reino. Hágase tu voluntad, Faça a tua vontade, como en el cielo, así también en la tierra. como no céu também, aqui na Entonces terra. empezamos a orar allí por que venga el reino de Dios. Então começamos a orar que venha o reino de Deus. Que venga el reino de Dios a mi vida. Que venha o reino de Deus En na todas minha las áreas vida. de mi vida. Em todas as áreas da minha Que venga vida. que el reino de Dios a mi matrimonio, Que o reino de Deus venha no meu casamento, a mi familia, na minha família, a mis hijos. meus filhos. Que venga el reino de Dios al grupo casero donde yo estoy. Que venha o reino de Deus no grupo da Que casa venga- onde eu estou. Que venga el reino de Dios a la iglesia, a la congregación donde yo estoy. Que venha o reino de Deus na congregação onde eu estou. Que venga el reino de Dios a la iglesia en Rosario, donde yo vivo, toda la iglesia. Que venha o reino de Deus a toda a igreja em Rosário, onde eu vivo. Estoy diciendo, estoy intercediendo, estoy pidiéndole al Señor, estoy clamando por personas, por discípulos, por gente. Estoy clamando, es intercesión. O que eu estou fazendo? Eu estou clamando a Deus por pessoas, Que por ve- discípulos, por gente. Que venga el reino de Dios a mi ciudad, Que venha o reino de Deus na minha cidade, tan llena de podredumbre. tão cheia de podridão. Oh, que se termine la droga, Que termine a la droga, pornografía, a la pornografia, prostitución. No, Dios, venga a tu reino. Senhor, venha o teu reino. Que corra tu palabra por las calles. Que a tua palavra vá pelas Amén. ruas. Es un tiempo de intercesión. É tempo de intercessão. Luego dice, primero se ocupa de Dios. Perdón, estoy haciendo un pequeño resumen, ¿no? Perdão, eu Discúlpenme. estou fazendo só um resumo, né? Mas primeiro Pero es se nuestro ocupa de tiempo con Deus. Dios. Es Tempo nuestro com tiempo Deus. con Dios. É o nosso tempo com Deus, a primeira parte. Luego, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Algunos piensan que es el pan, ¿cómo se dice? El pan Al- francés. le decimos Alguns allí. pensam que é o pão francês, né? No me alcanza con un pancito, ¿no? El pan es todo lo que necesito. Na verdade, para mim não é só aquele pãozinho, é tudo o que eu preciso durante o dia. Necesito el alimento, Yo preciso la do nutrición alimento, de mi cuerpo, nutrição do corpo. necesito vestido, necesito vivienda. Eu preciso comer, me vestir, preciso de uma casa para Señor, dame morar. el pan de cada día, Senhor, dependo me de dá o vos. pão de cada dia. Y perdona nuestras deudas, Señor, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. E perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Y allí nos metemos en la salud de nuestra alma, E aí entramos na questão da saúde da nossa alma. porque todos los días tenemos que tener un corazón perdonador. Porque todos os dias temos que ter um coração que No perdoa. nos podemos cargarnos de resentimientos. Não podemos ficar carregados de ressentimentos. Y no nos dejes caer en la tentación. Não me deixes cair em tentação. Señor, soy débil. Senhor, eu sou fraco. Algunos dicen que los cristianos son débiles. Tienen razón. Alguns dizem que os cristãos são fracos. Pois tem razão. Tienen razón, somos débiles. Somos fracos. Oh, no me dejes caer en la tentación. Senhor, não me deixa Líbrame cair na del tentação. mal, Señor. Me livra do mal, Senhor. Agárrame fuerte, Padre, si no, yo no puedo ir adelante. Me agarra forte, senão eu não consigo ir à frente. Mis fuerzas son flacas, As minhas forças são fracas. pero todo lo puedo en Cristo que me da las fuerzas. Mas tudo eu posso em Cristo que me dá força. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos de Porque los teu é o siglos. reino, o poder e a glória para sempre. Por los siglos de los Pelos siglos. séculos dos séculos. Necesito orar, necesito tener ese tiempo con Dios todos los días, nutrir mi alma. Eu preciso orar, ter esse tempo com Deus todo dia, nutrindo a minha alma. Necesito conocer la Escritura. Preciso conhecer a Bíblia, as Escrituras. Muchas veces pregunto en algunos lugares, Às vezes eu pergunto em alguns lugares. acá no. Aqui não. ¿Cuántos han leído el Nuevo Testamento entero? Quantos que leram todo o Novo Testamento inteiro? Bueno, yo no iba a preguntar, pero muy bien. Eu não ia perguntar, mas Muy bien. muito bem. Son apenas 27 libros, São só 27 livros. chiquititos.
pequenininhos. Algunos tienen un capítulo nada más. Alguns têm um capítulo e Necesitamos nutrirnos de la palabra, eu preciso me nutrir da palavra ver cómo la aplicamos en nuestra vida e diaria. ver como ela pode ser aplicada na nossa vida diária. Eso es crecer en nuestra relación con Dios. Isso é crescer na nossa relação com Deus. Todas estas cosas que yo dije aquí. Tudo isso que eu falei aqui. Amén. Por último digo que Jesús crecía en gracia para con los hombres. E também Jesus crescia em graça para com os homens. No sé cómo es en portugués. Eu não sei como é em português. La palabra gracia ha perdido fuerza con los siglos. Sim, a palavra graça perdeu força durante os séculos. Acá también. También. Algunos dicen que una persona es un desgraciado. Alguns dizem que uma pessoa é um desgraçado. O no tiene gracia. Não tem graça. Es una mala persona. É uma pessoa Una má. mala persona. Pero él tenía gracia para con los hombres. Mas Jesus tinha graça com os homens também. Jesús era amoroso con las personas. Ele era amoroso com as pessoas. Era amable con las personas. Era amável com as pessoas. Tenemos que ser libres de nuestro carácter podrido, Nós temos que ser livres do nosso caráter apodrecido, de nuestro mal carácter, nosso mau caráter, egoísta, egoísta, orgulloso, orgulhoso, rebelde. rebelde. Cristo ha venido a nosotros. Jesus Cristo veio a nós. El que está en Cristo es una nueva criatura. E o que está em Cristo é uma nova Las cosas viejas criatura. pasaron. As coisas velhas já Son personas passaram. nuevas. São pessoas novas. Tenemos que ser personas llenas del Espíritu Santo. Temos que ser pessoas cheias do Espírito Santo. La gente que se juntaba con Jesús As pessoas que andavam com Jesus veía que Él era distinto. viam que ele era diferente. Por ejemplo, a veces había algunos chicos allí, algunos niños Às allí, vezes havia crianças por ali. y molestaban las crianças allí. E eles tiravam as crianças dali, daquele lugar. Pedro un día quiso, esto es una cosa mía, quiso alquilar una jaula para meter a todos los chicos. No, lo digo yo en broma. Pedro, Não digo uma eu. brincadeira, quis alugar uma jaula para colocar as crianças, né? Molestan, los chicos molestan, Estão molestan. incomodando, estão incomodando. Y Jesús dijo, no, E Jesus disse: não, dejad a los niños venir a mí, deixa que eles venham a mim, porque de ellos es el reino de los cielos. porque deles é o reino dos Y los céus. tomó en upa E pegou eles no colo y los bendijo. e abençoou aquelas Qué crianças. hermoso es el Señor. Que bonito, que lindo é o Senhor. Así tenemos que ser nosotros, Assim também temos que ser nós, con las criaturas, com as criaturas, con las personas mayores. com as crianças, perdão, com as pessoas maiores. Jesús se dio con gente muy mala de su época, Jesus conviveu com pessoas más na sua época, con los delincuentes de la época, com os delinquentes da época, con publicanos. com publicanos. Habría que ver quién eran ellos, ¿no? Eran gente de la recaudación de impuestos Sim. para el Imperio Romano. Eram aqueles que arrecadavam impostos para o Império Romano. Se relacionó con las prostitutas, Se relacionou com as pero prostitutas, no se contaminó. mas não se contaminou. Así que él de alguna manera ensució sus manos metiéndose en un mundo perdido, De alguma maneira ele sujou as suas mãos naquele mundo perdido, pero llevó su gracia. mas levou a sua graça. A los enemigos les preguntó, ¿alguno de ustedes me puede condenar de pecado? Aos inimigos ele perguntou: algum de vocês pode me condenar de pecado? Y todos quedaron callados. E todos ficaram quietos. A sus amigos Aos seus amigos también les preguntó lo mismo. também perguntou ¿Ustedes se mesmo: quieren ir? vocês querem ir embora? En un momento en que muchos se lo dejaban porque No. ya no les daba de comer, No momento em que muitos estavam indo embora, y los discípulos dicen, ¿a quién iremos? para quem iremos, Senhor? Vos solamente tenés palabras de vida eterna. Só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro, uno de sus cercanos, Mas daqueles mais próximos dele dice de Jesús, disse a Jesus: no hizo pecado, no hizo pecado, no hizo pecado, hablando de Jesús. sim, falando de Jesus, ele não Pedro cometeu dice, pecado no cometió pecado, ni se halló engaño en su e boca. não se achou nenhum engano na sua boca. Juan dice acerca de él, João disse sobre ele também: Dios tomó forma humana Deus tomou forma humana y vimos su gloria. e vimos a sua glória. Gloria como del unigénito del Padre, Glória como do unigênito do Pai, lleno de gracia y de poder. cheio de graça e de poder. Cuando uno convive mucho tiempo con otra persona, Quando alguém convive muito tempo com outra pessoa, aparecen los defectos, aparecem os defeitos. pero Jesús no los tiene. Mas Jesus não tem. Está lleno de gracia. Está cheio de graça. Aleluya. Ese es el Jesús a quien seguimos. Esse é o Jesus a quem nós seguimos. Y el desafío del Señor para nosotros es que crezcamos en gracia para con los hombres. E o desafio do Senhor para nós também é que cresçamos em graça com os homens. Es decir, que Jesús tenía una vida social equilibrada.
Jesus tinha uma vida social equilibrada. Así que nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Nós temos que ser cheios do Espírito Y Santo. dice Colosenses capítulo 3, Colossenses 3, 12. 12. Dado que Dios los eligió, bueno, a ver, léelo vos. Muy bien. Colosenses 3, 12. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Acá la versión mía dice algo, bueno, parecida, ¿no? Tenemos que vestirnos Temos que nos vestir de compasión, de de compaixão, bondade, de humildad, humildade, de gentileza, gentileza, de amabilidad, amabilidade, de paciencia. paciência. Así tenemos que ser nosotros. Assim nós temos que ser também. Así somos nosotros. Assim somos Tenemos nós. que crecer en esta área de nuestra vida. Precisamos crescer nessas áreas na nossa Los vida. cristianos tenemos que ser gente atractiva. Nós cristãos temos que ser gente Los atrativa. demás quieren querer ser como nosotros. Os outros têm que nos olhar e querer ser como nós. Tenemos que enseñar al mundo a vivir. Temos que ensinar o mundo a viver. Por eso es así, ¿no es cierto? Tenemos que enseñar al mundo a vivir. Temos que ensinar o mundo a ter vida, El mundo a no viver. sabe para qué vive. O mundo não sabe para que Nosotros vive. tenemos que enseñarle cómo se vive. Nós temos que ensinar o mundo como se vive, Por la manera que nosotros vivimos. pela maneira como nós vivemos. Dice que una persona tuvo un sueño. Se diz que uma pessoa uma vez teve um sonho, Es un sueño. só um sonho. Fue al infierno. Foi ao inferno Y allí en el infierno, cuando se ve, está en el infierno, es un cuentito. é um conto, um sonho, né? Quando chegou no inferno, Ve una olhou- mesa larga, tendida, con muchísimos alimentos. viu uma mesa larga, comprida, com muitos alimentos em cima da mesa. Riquísimos, muy buenos, todo lo que estaba allí en la mesa. Alimentos muito bons, uma mesa rica, cheia de alimentos. Toda la gente que estaba alrededor E todas as pessoas que estavam ao redor da mesa estaba con ojeras, estavam com olheiras, flacos, fracos, lánguidos. lânguidos, Flacos. fracos, Flacos. Y no podían comer. e não podiam comer. Entonces él se acerca y dice, ¿qué les pasa a esta gente? Aí ele olha e diz: mas o que está acontecendo aqui? Entonces ve que toda la gente no tenía codo. E viu que todas as pessoas não tinham Codo. cotovelo. No podían, tenían el codo soldado, ¿está bien? Sim, tinha o cotovelo soldado. Así que querían agarrar una pata de pollo Queriam agarrar uma coxinha de galinha y no podían, no tenían codo. e não conseguiam. Un Ficavam plato de jogando sopa, pra cima. una cuchara. Não conseguiam botar a colher da sopa. Por eso estaban tan flacos. Por isso estavam tão fracos. Tanta hambre. Muita fome. Entonces de golpe el sueño cambia Aí no sonho ele muda y va al cielo. e vai ao céu. Y cuando entra al cielo, Quando entra no céu, toda la gente contenta. toda a gente feliz, contente, Lindos cachetes, lindos rostos, lindo rostro, bien gorditos en el buen Bien sentido. gordito. Saludable. saudável, gordinho. La misma mesa que estaba allí en el infierno estaba allí. A mesma mesa que tinha no inferno tinha no céu. Entonces dijo, bueno, acá todos, lo que pasa es que comen todos, tienen codo. E ele pensou: bom, aqui todos têm o cotovelo normal, então podem comer. Pero cuando se acerca, Mas quando ele chega se da perto, cuenta que la gente tampoco tenía codo. se deu conta que as pessoas também não conseguiam dobrar o braço. ¿Cómo hacían para comer? Como fazem para comer? Uno agarraba una pata de pollo Um pegava a coxinha da galinha y se la daba al otro. e dava ao outro. Esta es una lección muy hermosa, ¿no? Esa es una lección Porque más bonita. bienaventurada cosa es dar Porque que recibir. mais bem-aventurado é dar do que receber. Más bienaventurada cosa es dar que recibir. Eso habla de nuestra relación con el mundo, Isso fala da nossa relação com habla o de nuestra mundo, relación con los hermanos. com os irmãos. Tenemos que tener gracia de Dios. Temos que ter Tenemos que graça ser de amáveis. Deus. Temos que ser Tenemos que amáveis. ser gente que comunica esa gracia de Dios. Gente que comunica essa graça de Deus. Y para terminar digo, E para terminar, en este último punto, nesse último ponto, pondría la misión. eu colocaria a nossa missão. Tenemos que crecer en nuestra misión. Temos que crescer na nossa missão. Jesús tenía manos amorosas Mãos amorosas que tocaban a los niños que tocavam as y crianças, que bendecían a la gente. que abençoavam as pessoas. Pero en sus manos también había poder. Mas nas suas mãos também havia poder. Poder para sanar,
poder para curar. poder para liberar en él había poder para liberar a los Nele havia endemoniados. poder para tornar Ele tem- livres os que estavam endemoniados. Él tenía una misión Ele tinha uma missão. y nosotros tenemos una misión. E nós também temos uma missão. Supongamos que los pastores de aquí se ponen de acuerdo, Vamos supor que os pastores aqui entram em acordo, luego de orar bastante tiempo, depois de orar bastante tempo, por un par de matrimonios por um casal, uma família, con dos familias duas famílias, que tienen carga por ir a la India. que têm carga de ir até a Índia. Entonces empiezan a orar, a juntar fondos para que ellos puedan ir allí. Então começam a orar e a juntar recursos, dinheiro, para que eles possam ir até a Índia. Bueno, los dos matrimonios se van a la India, dos partes de la India, a ubicarse allí para misionar en la India. E os dois casais vão para a Índia, em duas partes diferentes da Índia, como missões, Como misioneros. como missionários. No hay muchas novedades de ellos y están preocupados porque no hay mucha... E eles a igreja não recebe muitas notícias deles e começa a ficar preocupados. O que aconteceu? No hay mucha comunicación. Não há muita comunicação. Así que mandan a algunos de los pastores Então dos pastores vai até lá para que los vaya a visitar. para visitá-los. Cuando llega a uno de esos lugares donde está uno de los dos matrimonios, Quando chega a um dos lugares onde está um dos casais, resulta que estos matrimonios habían puesto una empresa. e descobrem que aquele casal colocou uma empresa. Se dieron cuenta que en la India no se come churrasco. Se deram conta que na Índia não tem churrasco. Entonces hacen una churrascaría. ¿Estará Então bien abre dicho? uma churrascaria. Y les va muy bien. E estão indo muito bem. Y muy bien. E muito bem. Tan bien que no tienen tiempo para hacer la obra del Señor. Tão bem que não tem mais tempo para fazer a obra do Senhor. Luego van a visitar a la otra familia Aí vão visitar outra família. y se dieron cuenta que en la India E se deram conta que na Índia no se come pizza. não se come pizza. Así que ponen una pizzería Então põe uma pizzaria. y les va muy bien. E vai muito Y bem. venden muchas pizzas. E vendem muitas Pero pizzas. no tienen tiempo para hacer la obra del Señor. Mas não tem tempo para fazer a obra do Senhor. Entonces el pastor dice, no los mandamos acá para esto. Então os pastores dizem, nós não mandamos vocês aqui para isso. Para eso se hubieran quedado E en para Porto isso Alegre. podiam ter ficado em Porto Alegre. Esta es una idea que quiero traer, lo que es la misión. Essa é só uma ideia que eu quero trazer sobre o que é a missão. Todos somos misioneros. Todos nós somos missionários. Todos somos misioneros. Todos nós. Algunos son llamados a ir más afuera, Alguns são chamados para ir lá longe. pero cada uno es misionero donde está. Mas cada um é missionário aonde está. Nadie puede llegar a la gente que vos y yo podemos llegar. Ninguém pode chegar às pessoas que eu e você pode chegar. Nadie puede llegar a tus parientes, sino vos. Ninguém pode chegar nos teus parentes senão tu mesmo. Si yo voy a la casa de un pariente tuyo Se eu vou na casa de um parente teu y toco la puerta, e bato na porta, me abre la señora, la tía tuya, tu tía me abre. a tua tia abre a porta ¿Sí? ¿Qué quiere? e pergunta: o que tu quer aqui? Perdón, somos un grupo de cristianos que estamos hablando de Jesús. Nós somos cristãos e estamos aqui falando de Jesus. No me interesa. Não interessa. Chao. Tchau. Pero si vas vos, Agora, se você vai, toca la puerta, bate na porta. abre. ¡Oh! Oh, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Adelante, ¿cuánto hace que no venías a visitarme? Adelante, pasá. vem, faz tempo que tu não vem me visitar. Entra, passa aqui. Son relaciones que solamente vos podés llegar, que otro no puede llegar. São relacionamentos que só tu pode chegar e o outro não pode. Cada uno de nosotros tiene relaciones que tenemos que saturar con el Evangelio del Señor. Cada um de nós tem relacionamentos que nós temos que saturar com o Evangelho de Donde Deus. estamos en nuestro campo de misión. Aonde nós estamos é o nosso campo de missão. Crezcamos en gracia para con los hombres. Cresçamos em graça para com os homens. Amén. Amém? Gracias, Señor. Le damos un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor, por lo que eres.
Te adoramos, Senhor, pelo aquilo que Tu és. Aleluya, el modelo para nuestra vida. Modelo para a nossa vida. Queremos Senhor. aprender de vos todos los días, Señor. Queremos aprender de Ti Queremos todos os dias. queremos crecer. Queremos crescer. Ayúdanos a no estancarnos en nuestra vida. Ajuda-nos a não A estancarmos a nossa desarrollarnos, vida. Señor. A desenvolvermos En nuestra relación, en nuestra casa, con nuestros familiares. na relação com a nossa família. En cuidar nuestro cuerpo como el templo del Espíritu Santo. E cuidar o nosso corpo como o templo do Espírito Que Santo. nuestra vida interior sea una vida llena de tu presencia. Que a nossa vida interior seja cheia Sana da Tua nuestra presença. mente, sana nuestras emociones. Cura nossa mente e nossas emoções. Crecer en nuestro conocimiento tuyo, Señor. Crescer no conhecimento de Queremos Ti, Senhor. escucharte más. Queremos Te escutar Queremos mais. ser guiados por vos, Señor. Queremos ser guiados por Nos Ti. ponemos en tus manos. Nos colocamos nas Tuas mãos. Y te decimos como hoy decíamos a la mañana. E queremos Te dizer, como dissemos na manhã, de manhã. Heme aquí, Señor. Eis-me aqui, Senhor. Heme aquí, Señor. Eis-me aqui. Envíame a mí. Envia-me a mim. En el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Amén. Amén. Gracias.